A história que vou contar é conhecida como a Assombração da Casa do Morro, localizada na cidade de Itaúna, em Minas Gerais, Brasil. A casa era propriedade de uma família que, segundo relatos, praticava magia negra. Acredita-se que eles sacrificavam animais na propriedade e invocavam espíritos malignos. Em uma noite, um grupo de jovens decidiu invadir a casa abandonada e explorar seus segredos. Mas, quando eles entraram na casa, começaram a ouvir vozes estranhas e sentir uma presença assustadora. Um dos jovens, que era sensível a essas coisas, começou a se sentir mal e a tremer incontrolavelmente. Logo depois, todos começaram a sentir a presença de algo sobrenatural e ouviram passos arrastando pelo chão. De repente, uma figura assustadora apareceu na porta da sala, parecendo uma mulher de vestido branco, mas com os olhos totalmente negros. O grupo ficou apavorado e fugiu da casa correndo. Depois disso, várias pessoas relataram ter visto a mesma figura assustadora na casa, e muitos acreditam que ela é o espírito de uma mulher que foi assassinada na propriedade. Até hoje, a Casa do Morro é considerada um lugar assombrado e é evitada pela maioria das pessoas da região. A Maldição do Rei Tut, um dos mistérios mais famosos da história do Egito Antigo. Tudo começou quando o faraó Tutankhamun morreu repentinamente, aos 18 anos de idade, em circunstâncias misteriosas. Acredita-se que ele tenha sido envenenado ou assassinado, mas a verdade nunca foi descoberta. Logo depois da morte de Tutankhamun, vários eventos estranhos começaram a acontecer no Egito. Muitos dos envolvidos na descoberta e abertura da tumba do faraó começaram a morrer em circunstâncias suspeitas. O arqueólogo que liderou a equipe de escavação, Howard Carter, ficou gravemente doente e muitos acreditaram que ele havia sido amaldiçoado pelos deuses egípcios por ter perturbado a tumba do faraó. Outros membros da equipe também tiveram problemas de saúde e alguns morreram pouco tempo depois de terem descoberto a tumba. Até mesmo o Lorde britânico Carnarvon, que financiou a expedição, morreu misteriosamente depois de ter visitado a tumba. Esses eventos estranhos levaram muitas pessoas a acreditarem na existência de uma maldição que foi lançada por Tutankhamun para proteger sua tumba de invasores. Até hoje, a maldição do Rei Tut é considerada um dos mistérios mais intrigantes da história do Egito e muitos acreditam que ela ainda está ativa. O exorcismo de Anna Eklund, um dos casos mais notórios de possessão demoníaca na história. Anna Eklund era uma jovem americana que começou a exibir comportamentos estranhos e agressivos, como falar em línguas desconhecidas e ter aversão a objetos religiosos. Seus familiares e amigos acreditavam que ela estava possuída por um demônio. Depois de anos sofrendo com esses comportamentos, a família de Anna decidiu procurar a ajuda de um padre, que concordou em realizar um exorcismo. Durante o exorcismo, Anna foi amarrada a uma cama e o padre começou a recitar orações e fazer o sinal da cruz sobre ela. Mas o que aconteceu a seguir foi aterrorizante. Anna começou a contorcer-se de forma violenta e a falar em línguas desconhecidas, enquanto objetos voavam pela sala. O padre tentou expulsar o demônio por várias horas, mas parecia que o espírito maligno era forte demais. O exorcismo foi interrompido várias vezes, e Anna acabou sendo transferida para um hospital psiquiátrico. Lá, ela continuou a exibir comportamentos estranhos, e as pessoas que a rodeavam acreditavam que ela ainda estava possuída. Após anos de tratamento, Anna foi finalmente considerada curada. Mas a história assustadora de sua possessão e do exorcismo ainda é lembrada como um dos casos mais intensos de possessão demoníaca já registrados. O mistério do voo 19, um dos casos mais intrigantes da história da aviação. Em 1945, um grupo de 5 aviões TBM Avenger da Marinha dos Estados Unidos decolou da base aérea de Fort Lauderdale, na Flórida, para realizar um treinamento de navegação.
O voo, que ficou conhecido como Voo 19, era liderado pelo tenente Charles Taylor. Mas, durante o voo, algo estranho aconteceu. O tenente Taylor enviou uma mensagem de rádio, informando que ele e os outros pilotos estavam perdidos e que seus instrumentos de navegação não estavam funcionando corretamente. As comunicações entre os aviões ficaram cada vez mais confusas e desesperadas, com os pilotos relatando que não sabiam onde estavam e que estavam ficando sem combustível. Finalmente, a transmissão do grupo cessou e nenhum dos aviões foi encontrado. As buscas duraram vários dias, mas nenhum sinal dos aviões foi encontrado. Muitas teorias surgiram para explicar o mistério do Voo 19, incluindo a possibilidade de que os pilotos tenham sido abduzidos por extraterrestres ou que tenham se perdido em um vórtice temporal. Mas a explicação mais provável é que os aviões tenham se perdido no mar e caído na água, provavelmente devido a um erro de navegação ou a problemas mecânicos. Mesmo assim, o mistério do Voo 19 permanece até hoje como um dos casos mais intrigantes e assustadores da história da aviação. O assassinato do Black Dahlia, um dos casos mais famosos e perturbadores da história criminal dos Estados Unidos. Em janeiro de 1947, o corpo mutilado e desmembrado de uma jovem mulher foi encontrado em um terreno baldio em Los Angeles. A vítima, que posteriormente foi identificada como Elizabeth Short, ficou conhecida como a Dália Negra devido ao seu cabelo preto e ao vestido preto que usava no momento de sua morte. Uma autópsia revelou que Elizabeth Short havia sido torturada e mutilada, com partes de seu corpo sendo cortadas e arrancadas. Sua boca havia sido cortada de orelha a orelha, dando-lhe uma aparência sinistra que a tornou ainda mais famosa. A investigação do assassinato foi extensa e envolveu várias teorias, mas o caso nunca foi solucionado. Muitas pessoas foram suspeitas e interrogadas, incluindo amigos, conhecidos e até mesmo militares, mas nenhum culpado foi encontrado. Ao longo dos anos, muitas teorias surgiram para explicar o assassinato de Black Dahlia, incluindo a possibilidade de que ela tenha sido vítima de um serial killer ou de um culto satânico. Outras teorias sugerem que o assassinato foi um crime passional ou mesmo um acidente. Mesmo depois de mais de 7 décadas, o assassinato de Black Dahlia permanece um dos casos mais perturbadores e assustadores da história criminal dos Estados Unidos, deixando muitas perguntas sem resposta e a imaginação correndo solta sobre o que realmente aconteceu. Ocorreu em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos na década de 1980. A história envolve um homem chamado David, que era conhecido na cidade por ser um cara amigável, gentil e que se dava bem com todos os moradores. David morava em uma casa simples na periferia da cidade e trabalhava em uma fábrica local. Ele era solteiro e não tinha filhos, mas gostava de sair à noite para beber com seus amigos. Certa noite, David saiu com seus amigos como de costume, mas desta vez ele bebeu mais do que o habitual. Quando a noite acabou, David decidiu voltar para casa a pé, já que sua casa ficava a apenas alguns quarteirões de distância. No entanto, David nunca chegou em casa naquela noite e seus amigos começaram a ficar preocupados quando ele não apareceu no trabalho no dia seguinte. Eles começaram a procurá-lo pela cidade, mas não conseguiram encontrar nenhum sinal dele. Uma semana depois, o corpo de David foi encontrado em uma área deserta perto da cidade. Ele havia sido espancado até a morte e seu corpo foi jogado em um rio. A investigação da polícia não conseguiu descobrir quem havia cometido o crime, mas os moradores da cidade começaram a especular que David havia sido morto por um grupo de jovens que ele havia expulsado de sua casa algumas semanas antes. O caso de David permaneceu sem solução por muitos anos, até que um dos jovens que havia sido expulso da casa de David confessou o crime. Ele disse que ele e seus amigos haviam bebido demais e decidiram brincar com David,
mas as coisas ficaram fora de controle e eles o mataram. A história de David assustou os moradores da cidade e os fez perceber que a violência pode acontecer em qualquer lugar, mesmo em uma cidade pacata do interior. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.